por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. O texto de Gálatas 5, de 2 a 5. Escutemos, acompanhando em nossa Bíblia. Irmãos e irmãs, ajudai-vos uns aos outros a carregar os vossos fardos, e deste modo cumprireis a lei de Cristo. Quem pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine o seu procedimento, então poderá gloriar-se do que lhe pertence, e não do que pertence a outro. Pois cada um deve carregar o seu próprio fardo. Expressões como esta, dentro deste caminho de aprofundamento e conhecimento da espiritualidade paulina, nós vamos nos confrontar durante toda esta jornada de estudo bíblico. Este estudo, fundamentado na carta aos Gálatas, é um convite, meus irmãos e minhas irmãs, para que possamos, neste processo de crescimento, amadurecer também a partir da superação de muitas dificuldades que existem dentro de nós e que muitas e muitas vezes nós jogamos para os outros, mas elas estão presentes dentro de nós. Então, que este estudo, que este aprofundamento nos faça pessoas bem mais sensíveis, dialógicas, respeitosas com as diferenças, e cresçamos também, superando as dificuldades presentes na vida de todos aqueles que são seguidores e seguidoras, discípulos e discípulas de Cristo, no contexto em que vivemos hoje. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Antes de apresentarmos o nosso convidado, o nosso confrade, o Frei Sergionei, eu pediria novamente que a irmã Isimar, creio que está também, pudesse mais uma vez dar algumas orientações sobre o uso da plataforma, é sempre bom. E depois o Frei Alain, que é o nosso secretário e também faz parte da coordenação dessa jornada, algumas orientações práticas, até apresentando um pouco o roteiro do trabalho do dia de hoje. E aí, em seguida, eu apresento o Frei Sergionei e ele começa o trabalho que ele preparou com muito carinho para todos nós nesta tarde. Então, irmã Isimar, novamente, boa tarde, e é com você para nos dar algumas orientações sobre o uso da plataforma. Boa tarde, Frei Rogério. Boa tarde a cada um de vocês que está desde sua casa, desde um monte de lugares nos acompanhando. É uma alegria estar hoje com vocês, viver este encontro maravilhoso. Agora, gente, para que nosso encontro continue sendo uma bênção, a gente precisa de seguir algumas orientações. A primeira, manter os micrófonos desligados, por favor. A gente precisa disso, ainda que a gente tenha como desligar, mas também precisamos de vocês. No momento que vocês tenham alguma participação, alguma pergunta dentro de nosso encontro, vocês podem, na barra de ferramentas que está na tela de seu computador ou na tela de seu celular, ao clicar na tela, vocês vão encontrar uma barra de ferramentas embaixo da tela.
E na barra tem uma parte que fala reações. Você clica nas reações e tem alguns desenhos, entre eles, fala uma parte que fala levantar a mão. Quando você quiser participar, coloca aí e levanta a mão. Eu vou fazer o processo agora. Estão vendo me levantar a mãozinha aí? Bom, isso que a gente faz no momento para poder participar. Também, hoje, o encontro está sendo gravado, todos aqueles que não queiram aparecer na tela desta gravação, pode manter sua câmera desligada, tá bom, gente? E qualquer pergunta, qualquer colocação, também está o bate-papo, e aí a gente vai se falando que tudo isso vai ser mencionado. Um abraço grande, boa tarde e bom encontro. Muito obrigado, irmã Isimar, sempre com esta simpatia, este sorriso, que é a expressão também do coração e da grande bondade presente nela. Queremos dizer que é muito importante os comentários pertinentes no bate-papo, no chat. Então, quem tem algum comentário, e é bom dizer também até de onde está participando, para a gente poder também ir registrando, não é? Então, eu estou vendo imagens belíssimas aí, não é? Eu espero que não sejam imagens produzidas, cada imagem invejável, não é? Mas isso é assim mesmo, é a diferença que fala a carta aos Gálatas. Cada um está exibindo imagens belíssimas de onde está. E agora eu apresento o Frei Sérgio. O Frei Sérgio é um confrade nosso, pernambucano. Nós nos conhecemos ainda como criança, é claro, ele menos criança do que eu, em Timbaúba, Pernambuco. Depois começamos caminho. Ele tem uma origem também de formação evangélica, né? A primeira origem do Frei Sérgio é justamente criança participando das escolas bíblicas na igreja evangélica, creio que era Assembleia de Deus. E Frei Sérgio fez toda uma caminhada de fé, não é? E encontrou-se, né, também com o caminho da Igreja Católica. Não é? Quando ele entrou no Carmelo, eu não estava aqui no Brasil, ele fez toda uma caminhada e já também prestou serviços, moramos juntos também no período missionário, ele esteve em Moçambique, num período bastante difícil, exigente, ele também esteve ali e trabalhou em várias comunidades também da nossa província, destacando aí São Cristóvão, que foi a antepenúltima, porque antes dele viajar para Portugal, ele esteve também na Arquidiocese da Paraíba, em Lucena, no ano de 2020, logo depois do último capítulo nosso. Mas, no momento, o Frei Sérgio participa de um projeto da nossa província com o Comissariado Geral de Portugal e Moçambique. É um projeto de intercâmbio e ajuda. Então, ele está em Portugal em função desta cooperação com os nossos carmelitas portugueses, mas também está em colaboração com o nosso projeto missionário de Moçambique. Então, esta raiz também e esta abertura para a missão integra a vida do Frei Sérgio Ney. Ele, no momento, está ainda em definição para a continuidade dos seus estudos na área de psicologia, né? Ele iniciou também aqui e pretende unir também essas duas atividades, a cooperação neste projeto de intercâmbio e o prosseguimento também de seus estudos de psicologia em uma universidade em Portugal. Então, aqui a gente quer dar boas-vindas. Ele, com muito amor, com muita alegria, tem também esta grande sensibilidade pelo trabalho da Bíblia, tem uma experiência também de assessorias, né, de encontros, de retiros, e vai nos ajudar agora a abrir a carta aos Gálatas. É bom lembrar que ele está com a diferença de 5 horas em relação a nós, né? Para ele já é à noite, embora que a noite, nesse período ainda na Europa, ainda é com a luz do dia. Mas bem-vindo, boa tarde aqui no Brasil e boa noite aí, Frei Sérgio, em Portugal.
e o povo é todo seu. Muito obrigado, Frei Rogério. Eu gostaria de saber se todos me escutam bem. Eu, pelo menos, estou escutando você muitíssimo bem, mas eu acredito que sim. Todos escutam, né? É. Então, eu quero agradecer a acolhida do Frei Rogério, dos confrades, o convite que me foi feito. Saudar com alegria tantas pessoas queridas que eu consigo ver aqui pela tela, né? Várias pessoas de Carmópolis, de Aracaju e de tantos outros lugares por onde eu passei, então quero abraçar a todos. Dar um alô para a Ivone, que está aí na beira da praia, né, com esse coqueiro bonito aí atrás. Essa imagem está muito bonita, viu? Cuidado com a marisia, Ivone. Tá? Então, quero agradecer a vocês todos e dizer que, para mim, é realmente um momento de alegria de estarmos juntos para tratar sobre a Bíblia. No Brasil, é muito comum, neste mês, termos eventos relativos à Bíblia e a província promove esse momento, que é muito bonito. Então, eu gostaria de dizer que, como vocês sabem, eu não sou doutor em Bíblia. Então, esse momento não é uma aula, isso é uma partilha. Então, eu gostaria que, aproveitando a proposta da irmã, quem quiser interagir, levanta a mão e nós vamos interagindo, vamos partilhando aquilo que é o nosso, ou deve ser o nosso livro de cabeceira, que é a Palavra de Deus. Tá bem? Então, vamos dar início e eu preparei aqui um material e vamos devagar, ponto a ponto, começar o nosso trabalho. Bem, como estamos abrindo a carta, então acho que faz-se necessário olhar para a figura do seu autor. Então, estamos iniciando um trabalho em um momento. Então, vamos olhar para o autor. Embora seja uma figura ilustre, muito conhecida de todos nós, mas faz-se necessário uma certa apresentação. O nome do autor desta carta é Saulo. Ficou popularmente conhecido como Saulo de Tarso. Bem, é o lugar de sua origem. Nasceu em Tarso, na Cilícia, hoje região central da Turquia. Ele nasceu por volta do ano 5 depois de Cristo. Então, nasce de uma família judaica, da tribo de Benjamim, e esses dados ele vai apresentar, não é? Ele vai dizer, numa entrevista, muito provavelmente, ao autor dos Atos dos Apóstolos, o evangelista São Lucas. Então, ele vai dizer que é de família judaica, da tribo de Benjamim, nascido na diáspora, quer dizer, famílias que saíram de Israel e foram viver fora da Terra Santa, mas mantiveram esta ligação, esta unidade com a sua fé, com as tribos de Israel, e ele é da tribo de Benjamim. É cidadão romano por título. Existiam duas formas de se ser cidadão romano naquele tempo, ou se era cidadão romano por nascimento, se nascia ou em Roma, ou nas cidades que tinham equivalência à cidade de Roma, eram cidades que davam aos seus naturais o título de cidadão romano, ou então se comprava este título. Algumas famílias compravam o título de cidadania romana, porque isso ajudava a dar estabilidade e segurança a essas famílias, inclusive segurança jurídica. E nós vamos ver Paulo, quando se torna Paulo, né? Nós vamos ver Saulo reivindicar este auxílio jurídico do seu título quando ele pede para ser julgado em Roma pelo próprio imperador. Então, ele é cidadão romano por título. É formado em Jerusalém, no rabinato de Gamaliel. O mestre Gamaliel era um rabino famoso do seu tempo, do tempo de Paulo, e ele vai, no caso, o jovem Saulo vai sair da Cilícia, lá de Tarso, e vai para Jerusalém ficar alguns anos fazendo este curso. A gente poderia dizer que seria o referente a um curso universitário.
para os judeus, não é? Então, numa grande escola rabínica. É fariseu de formação. Quer dizer, entre os judeus havia várias correntes de pensamento e atitudes diante da fé de Israel. Existiam fariseus, saduceus, zelotas, e Saulo vai ser fariseu. A palavra fariseu, como todos sabem, significa separado. Então, eram talvez os homens mais radicais na observação da lei de Israel. Então, vai se tornar fariseu, e não um fariseu qualquer. Ele mesmo vai dizer que entre os de sua idade, ele se destaca como um dos melhores. Se tem um aspecto da personalidade de Saulo que não existe, é modéstia. Ele não é modesto. Ele não é modesto. Não é? Ele é extremamente verdadeiro. Então, ele diz claramente: eu, entre os de minha idade, me destaquei como fariseu. Quer dizer, eu não fui um medíocre. Ele era um grande. Não é? Era um estudioso, realmente conhecedor da doutrina de Israel. Por profissão, o que era comum era que os estudantes, no caso, os que estavam nas escolas rabínicas, também desenvolvessem algum tipo de trabalho, aprendessem uma profissão. Como profissão, Saulo vai aprender a fabricação de tendas. Era provavelmente a profissão de seu pai. Ele torna-se fabricante de tendas, o que para aquela época era algo muito rentável. Imaginemos que com tantas guerras que Roma travava com regiões as mais variadas, as tendas eram muito necessárias para que o exército pudesse se abrigar nessas viagens e nessas batalhas. Então, é fabricante de tendas por profissão. No ano 33, esse homem ele tem aquilo que ele vai chamar de sua conversão. Acontece a sua conversão. Está indo para a cidade de Damasco com cartas dos grandes de Jerusalém, das autoridades judaicas de Jerusalém, para prender e condenar aqueles que seguiam o caminho. Nós sabemos que quando os primeiros discípulos de Jesus e os seus seguidores começam a se espalhar pela região da Terra Santa, de Israel, não é ainda um grupo com personalidade própria. Eles continuam participando da vida da sinagoga, continuam tendo prática judaica, continuam indo aos sábados para as sinagogas, e quem podia ir ao templo, continuavam rezando como os judeus, continuavam sua vida judaica. Era como se fosse, vamos fazer uma comparação, era como se fosse uma seita judaica, crendo que Jesus era o Messias, porém, que tinha sido destinado à casa de Israel, aos judeus, e eles não precisavam se afastar do templo nem da fé de Israel. Então, nesse ano 33, Paulo recebe a missão de ir até Damasco, uma cidade importante, para prender uma comunidade que se formava, uma comunidade de seguidores desse rabino Jesus, que tinha sido morto em Israel, morto na cruz, que seus discípulos comentavam que tinha ressuscitado. Alguns diziam que tinha sido visto por algumas mulheres, por isso ou por aquilo outro. Quer dizer, boatos de sua ressurreição corriam por ali, e isso fazia com que o grupo crescesse. Então, Saulo recebe essa missão de prender e de condenar esses que estavam se desviando da fé de Israel. No caminho para Damasco, Saulo tem um encontro com Jesus ressuscitado, ele mesmo vai dizer isso. E, segundo o relato, ele cai do cavalo.
essa queda do cavalo pode ser literal, ele pode realmente ter caído do cavalo no qual ia montado, ou pode ser vista como um sinal daquele homem altivo, grande conhecedor da palavra, e que, de repente, cai em si, não é? Cai daquela realidade e encontra uma nova realidade. Fica cego. Essa cegueira também pode ser interpretada como um sinal daquele que antes enxergava uma realidade e agora precisa aprender a enxergar uma nova realidade. Sei que neste ano acontece aquilo que ele chama de sua conversa. O seu nome, Saulo, hebraico, não é? Faz uma referência ao primeiro rei de Israel, o rei Saul. Então, Saulo carrega o nome de alguém importante, o primeiro rei de Israel. Após a sua conversão, ele, numa mudança radical de vida, abandona o seu nome hebraico e assume a forma latina de Saulo, e aí agora chama-se Paulo. Era Saulo, agora é Paulo, quer dizer, é o mesmo nome em duas línguas, né? Então, essa seria, em breves linhas, a figura do autor desta carta. E aí eu pergunto, está ficando claro para todo mundo? Está tudo tranquilo? É só levantar o dedo assim, que fica melhor para mim. Beleza? Ok. Maravilha. Vejam, Saulo, como nós sabemos, agora Paulo convertido, novo convertido, entra numa comunidade, não é? Vai ser ensinado pela comunidade, orientado. É um homem que vai assumir um trabalho, não somente um trabalho de escrever inúmeras cartas, mas é um homem que vai fundar igrejas, fundar comunidades. E vai ter um trabalho apostólico altamente produtivo. Se nós pudéssemos, nós podemos dizer que é um homem que não se aquieta. Paulo é um homem inquieto. Ele não vai parar. Então, eu gostaria que agora, nesse segundo ponto, nós olhássemos um pouco para o trabalho apostólico de Paulo. Ele vai fazer, basicamente, 4 grandes viagens. 3 viagens que nós vamos chamar de viagens missionárias ou viagens apostólicas. E a última viagem que ele faz em direção a Roma, agora é uma viagem como prisioneiro, como um homem que vai para ser julgado no tribunal do imperador. Então, a primeira viagem apostólica, ela se dá entre os anos de 56, ou de 46 e 48. Então, 46 e 48. Isso está descrito no livro dos Atos dos Apóstolos, entre os capítulos 13 e 14. Então, se alguém depois quiser conferir, é só procurar na sua Bíblia. Então, a primeira viagem apostólica. Eu não vou me deter longamente nisso, até porque a gente sabe que isso é somente para nós conhecermos essa figura. Partem de Antioquia, Paulo e Barnabé, seu companheiro de viagem, vão até Chipre, passam em Salamina, chegando nessa cidade, atravessam essa ilha a pé até Pafos. Chegando aí, anuncia o evangelho a um procônsul romano. Esse detalhe é importante porque nos mostra que Paulo ele vai entrar em contato não somente com pessoas mais simples, pessoas do povo, mas ele vai atingir também figuras de destaque na sociedade, o que é importante para a manutenção da comunidade e para o crescimento e estabilidade da comunidade. Então, ele vai pregar a um procônsul romano, alguém importante, alguém de destaque. Segue para a Ásia Menor, passa na Panfilha e Perge. Nessa viagem, ele vai ter um desentendimento com João Marcos. Frei João Marcos deve estar por aí, não foi com esse nosso Frei João Marcos que ele se desentendeu com João Marcos, aquele que escreve
o evangelho, não é? Então, João Marcos era escritor, e eles dois se desentendem, e João Marcos acaba regressando da missão antes do tempo. Nós vamos perceber uma coisa, tem um detalhe da personalidade de Paulo que é muito interessante. Ele é uma pessoa que se desentende com muita facilidade com alguém, não é? Então, se algum de nós que está assistindo isso aqui tem essa personalidade assim meio briguenta, eu sou um deles, então não fique triste, não. Você ainda pode ser santo. Eu tenho esperança da minha santidade, exatamente porque se São Paulo foi, eu também consigo ser, tá bom? Então, a gente não pode desesperar. Então, ele tinha essa característica, era um homem assim meio cabeça quente, pavio curto, como a gente costuma dizer. Então, João Marcos regressa da missão, eles vão de Pafos até Perge, a Atália, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra, Derbe, e aí faz o caminho de volta, passando por essas comunidades. Ele vai formando comunidades, quando chega no final, ele volta, retorna, vendo como é que as comunidades estão, e vai deixando nestas comunidades a figura do presbítero. Vejam, hoje nós temos presbíteros, então, a figura do presbítero na comunidade, a palavra presbítero significa ancião. A figura do presbítero era aquele irmão mais velho que tinha como responsabilidade olhar pela comunidade, guiar a comunidade, não é? Então, essa é a função do presbítero, e ele vai deixando essa figura nas comunidades. Isso é um sinal de que Paulo tinha não somente o desejo de criar comunidades, mas de sedimentá-las e de se responsabilizar por elas. O internet do Frei ficou parado neste momento, está tendo interferência. Então, irmã, enquanto ele volta à situação, né, eu convido a todos, né, para que ele está descrevendo aí a figura de Paulo, né? Então, eu convido para que nós possamos, né, abrir um pouquinho o texto da carta aos Gálatas, né? A carta aos Gálatas, né? Assim que ele voltar, nós retomamos com ele. Todo mundo está com a Bíblia em mãos? Né? Abrindo um pouquinho a carta aos Gálatas, e nós podemos, assim, eu convidaria agora, né, Ivone, que está aí, acho que ela está com a Bíblia em mãos, não está, Ivone? Então, poderia liberar o seu microfone e a gente lê essa saudação inicial de 1 a 1:10, enquanto ele volta. Assim que ele voltar, ele deu um ok para que a gente possa retomar com ele. Como o nosso tema é abrindo a carta aos Gálatas, vamos abrir, né? Então, Ivone, leia para a gente 1 a 10. Saudação. Estão ouvindo bem? Pode ler, sim, pode ler devagar, viu? Tá bem. Se o Paulo, Frei voltar, aí a gente dá para ele. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por meio de algum homem, mas por Jesus Cristo e por Deus, Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo, que se entregou por nossos pecados para nos libertar da perversidade do mundo presente, segundo a vontade de Deus, nosso Pai,
a quem seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Só um evangelho autêntico. Estou admirado de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para um evangelho diferente. De fato, não há dois evangelhos, há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que alguém, nós ou um anjo baixado do céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anatema. Repito. Já botou? Botei. Posso parar, né? Peço desculpa a todos, mas é que a internet, de vez em quando, faz isso com a gente. Não é? Não tem importância, Frei Sérgio. A gente está aqui, a gente está com o plano B, C, D e E. Tá faz certo? Bem, faz muito bem. Então, aí nós entramos no plano E, que não é de errado, é de esperto. Tá certo. Bem? Então, agora a gente volta para o plano A e bebemos daquilo que você preparou para a gente. Muito obrigado pelo retorno. Ivone, Deus lhe abençoe. Mas a gente vai abrir a carta aos Gálatas com o Frei Sérgio. Ok. Então, vejam. Terminamos a primeira viagem missionária, entramos na segunda, ok? A segunda viagem missionária, ou viagem apostólica, que vai do ano 49 a 52, está descrita nos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 36, até o capítulo 18, versículo 23. A decisão de Paulo é de agora visitar as comunidades, não é, que já estavam formadas, para ver como é que estava a vida da comunidade. Nessa viagem, ele tem um outro desentendimento. Dessa vez, ele se desentende com Barnabé, que é seu companheiro já de tempos, já fez uma viagem com ele, e agora se desentendem. Barnabé acaba desistindo da viagem e ele leva Silas, ou Silvano, em algumas outras traduções. Visita a Síria, a Cilícia, as comunidades de Derbe e Listra. Em Icônio, ele encontra Timóteo, que vai acompanhá-lo também a partir daí na viagem. Passa por Antioquia da Pisídia, evangeliza a Frígia e chega até a Galácia do Norte. Pronto. É o lugar que nos interessa. Exatamente onde vai ser formada a comunidade dos Gálatas. Não é? Nesta segunda viagem é onde a comunidade nasce. Ok. Aí, Paulo vai falar, depois, de uma doença. Ele adoece e é cuidado, assim, com muito carinho pela própria comunidade. E vai dizer que a comunidade o tratou sem preconceitos em relação a essa doença. Então, muito provavelmente, era uma doença que gerava um certo preconceito na sociedade. Então, a comunidade, com muito jeito, com muito carinho, a comunidade dos Gálatas vai tratar de Paulo. Daí, ele vai para Troade, segue para a Macedônia e leva consigo Lucas, o autor do Evangelho, né? E também dos Atos dos Apóstolos. Lucas era médico, Paulo teve doente, nada mais prático do que levá-lo consigo, de repente vai que tem algum problema na viagem, né? Então, de Filipos, uma cidade da Macedônia que tem o nome Filipos em honra ao rei Filipe da Macedônia, pai de Alexandre o Grande, segue para Tessalônica, Bereia, daí parte para Atenas, a grande cidade de Atenas, cidade grega, onde a filosofia e a religiosidade eram tão difundidas que tinha altar para tudo quanto era Deus, e ele vai dar de cara com um altar dedicado ao Deus desconhecido, e ele disse, é por aqui que eu entro, e como os do Nordeste que estão me ouvindo sabem que por aí a gente tem esse ditado, e aí Paulo aproveitou e entrou como faca em melancia. Difícil no começo, depois vai fácil, né? Aproveitou essa oportunidade
um altar ao Deus desconhecido, e ele disse, eu vou falar desse Deus para esse povo. Então, entra aí na cidade de Atenas. Faz essa pregação na Ágora, que era a praça, né, o lugar da filosofia, do discurso, onde as pessoas se expressavam sobre os mais variados assuntos. Depois ele parte para Corinto, vai também fundar uma comunidade que vai ficar famosa, a comunidade aos Coríntios, né, de Corinto, e fica por 1 ano e meio nessa comunidade. Aí ele conhece um casal que vai também ficar famoso, e vai estar sempre com ele em uma viagem ou noutra, e num momento ou noutro nós vamos encontrar, chama-se Priscila e Áquila. Esse casal trabalhavam como fabricantes de tenda, Paulo era fabricante de tenda, então juntou-se a fome com a vontade de comer, e se deram muito bem, e foram trabalhar juntos. Daí, embarca para o leste, na companhia deste casal, e deixa esse casal em Éfeso, uma outra comunidade que já foi fundada, não é? Paulo segue para Cesareia da Palestina, de onde vai para Jerusalém e regressa, por fim, a Antioquia. Então, essa é a segunda viagem apostólica ou viagem missionária. Nós vemos que ele funda as comunidades, se responsabiliza por elas, as visita, se preocupa com sua situação. É um homem realmente de espírito missionário, mas também de espírito paterno. E muitas vezes ele vai dizer que nas comunidades se tem sábios, mas não tem pai. E ele é o pai das comunidades. A terceira viagem missionária ou viagem apostólica acontece dos anos 53 a 57. Ou 58. Então, de 53 a 57 ou 58, acontece essa viagem. Está descrita no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 19. Parte de Antioquia para a Galácia, região dos Gálatas, Frígia, daí vai para Éfeso, onde fica por mais ou menos 3 anos com Priscila e Áquila, trabalhando na fabricação de tendas e também recebendo notícias das comunidades. E é aí, nesse lugar, em Éfeso, que ele escreve a carta aos Gálatas. Então, a carta aos Gálatas é escrita aí. E essa carta é motivada por um problema que chega até Paulo. É um problema com os chamados judaizantes. Eu quero deixar o problema já claro de agora, para que a gente fique matutando na cabeça e vá na carta toda com o problema muito claro. O problema era o seguinte, era muito simples. Como as comunidades formadas por Paulo eram, em sua maioria, compostas por pessoas não vindas do judaísmo, mas por gentios, que eram aqueles que eram chamados assim, por não participarem do judaísmo. Então, não havia entre eles a obrigatoriedade da circuncisão. Todo mundo sabe o que é circuncisão, não é? Cirurgia de fimose, certo? Cirurgia de fimose. Então, isso era uma cirurgia ritual que integrava as pessoas, os homens, não é? No caso, os homens, à lei de Israel, integrava-os ao povo da aliança. Então, as comunidades formadas por pessoas não judeus não tinham essa obrigatoriedade. De repente, aparece alguns com a ideia de que, para tornarem-se cristãos, visto que Cristo era judeu, circuncidado, membro do povo eleito, para tornar-se cristão, primeiro deveria seguir os ditames da lei, fazendo a circuncisão, e daí tornarem-se cristãos. Quer dizer, era quase como se fosse uma consequência necessária. E essa história vai chegar até Paulo. E ele vai dizer que não. Não. E é muito interessante nós percebemos o seguinte: um homem que era radical no cumprimento da lei de Israel e que, quando se converte, é capaz, inclusive, de mudar o nome, de deixar de usar o nome hebraico que carregava e agora usar o nome em outra língua, nós devemos imaginar que é um homem que rompe radicalmente com tudo que o aprisionava, a lei
e a vida antiga. Então, para Paulo, isso é inconcebível. Então, essa problemática com os judaizantes é que vai dar origem a essa carta aos Gálatas. Então, esse problema chega até ele em Éfeso, ele escreve a carta lá e vai esperar o resultado da carta, né? Recebe também notícias preocupantes de Corinto, que passava também por dificuldades, e escreve carta aos coríntios. Como em Corinto a carta não surtiu efeito, ele manda para lá Timóteo para ver como é que estava a situação. Timóteo fica lá, também não consegue resolver, e ele acaba tendo que ir até Corinto logo depois. De Éfeso, ele parte para Troade, Macedônia, vai até Corinto para tentar resolver aquele problema, que é um problema de divisão interna da comunidade. Volta até a Macedônia, Mileto, aí passa pelos portos de Pátara, Tiro, Ptolomaida, são portos onde ele embarca, lugares, né? E desembarca e vai até Cesareia, depois Jerusalém, e em Jerusalém se encontra com Tiago, que é chamado o irmão do Senhor. O contato, e Paulo mesmo vai dizer que o contato dele com os apóstolos é sempre um contato pequeno, discreto. Ele não vive preso aos apóstolos. Ele tem uma missão muito específica. E não que se sentisse acima dos apóstolos, mas ele tinha consciência de seu trabalho. Então, tinha um trabalho a ser feito, não precisava estar perguntando a A ou a B o que tinha que fazer, ele ia e fazia. Terminamos assim a terceira viagem apostólica ou viagem missionária. Até agora, tudo ok? Todo mundo? Levanta o dedo. Tá beleza? Beleza. Sim. Valeu, obrigado. Então, quarta viagem, agora já não mais uma viagem missionária, mas agora ele vai como prisioneiro. Os anos são... É o ano de 57 ou 58, né? Até 62. Vocês sabem que em história é tudo muito mais ou menos com relação à data. Nada é muito preciso. Então, entre 57, 58 e 60 é quando acontece essa viagem. Isso está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 27. De Jerusalém, como prisioneiro, ele vai para Cesareia. Vocês sabem que ele se torna prisioneiro em Jerusalém por causa de uma confusão no templo, né? Levanta-se uma confusão tão grande no templo por conta de uma pregação que Saulo é preso e, para não ser despedaçado pela multidão, querem tirá-lo dali. Tem que tirá-lo daquele ambiente. Então, ele sai dali, né? E vai para Cesareia. Daí, a viagem para Roma, de Cesareia, onde ele pede para ser julgado pelo tribunal do imperador, por ser cidadão romano, aquilo que a gente já dizia lá atrás. Quer dizer, ele tinha o título de cidadão, podia recorrer ao que seria, vamos fazer uma comparação meio torta, ao que seria o Supremo Tribunal Federal, né? Quer dizer, o Supremo Tribunal era o imperador. Então, ele pede para ser julgado em Roma. E ele vai para Roma. Vai desembarcar em Malta, na ilha de Malta, por causa de um problema que tem no navio, um naufrágio, né? Passa por Siracusa e daí chega até Roma, onde ele vai ficar por 3 anos em prisão domiciliar, à espera do julgamento do imperador. E, segundo o relato, fica 3 anos em prisão domiciliar, mas podendo receber visitas, receber pessoas, formar pessoas. Tem uma vida apostólica, mesmo como prisioneiro. Mesmo estando preso, ele continua seu trabalho. E, por fim, depois desses 3 anos de prisão domiciliar, vai ser julgado e, nós sabemos, vai ser decapitado, o que era a pena capital dada aos cidadãos romanos. Tudo bem até agora? Tá? Todo mundo com a pressão 12/8.
Ah, não, né? Tem gente que está com a pressão alta. Quem tiver com a pressão alta, por favor, toma o comprimido. Bota o captopril debaixo da língua. Tá bom? Ok. Vamos para o próximo ponto. Carta aos Gálatas, que é o que nos interessa. Certo? Então, seu autor é Paulo. Nós já falamos desse sujeito anteriormente. E nunca houve dúvida sobre a sua autoria. Nunca se levantou dúvida. Outras cartas até se levantou. Por exemplo, na carta aos Hebreus, durante muito tempo nós dissemos, e eu ainda me lembro no meu tempo estudando teologia, em que nós dizíamos carta de São Paulo aos Hebreus. E hoje a gente já não diz mais assim, a gente diz carta aos Hebreus, porque há uma dúvida com relação à sua autoria. A carta aos Gálatas não deixa dúvida. Por quê? Por conta do estilo, é o estilo paulino de carta, pelo tempo na qual foi escrito, pela problemática teológica existente, que foi exposta e defendida. Quer dizer, a carta condiz exatamente com a problemática que a comunidade vivia e que Paulo vai tentar dirimir. Ok? A data do escrito é entre 53 e 57, período da terceira viagem missionária, onde surge aquele problema que nós já falamos, que era o problema com os judaizantes. E o problema principal da carta é justamente essa divergência teológica com relação à justificação. O que é que nos justifica? A fé em Cristo ou a observância da lei de Israel? Os judaizantes vão dizer que é pela lei que nós somos justificados, e Paulo vai defender que é pela fé. Os destinatários. Igrejas da Galácia. Região habitada por um grupo étnico de origem celta, localizado onde hoje é a região central da Turquia. Então, ali estão os Gálatas. Essa carta, ela tem 6 capítulos. Eu vou passar aqui a estrutura da carta e vou dar em breves linhas, essa estrutura, e depois nós vamos nos deter um pouco em cada capítulo. Eu quis fazer isso, e peço desculpa se me alongo, mas é porque, assim, como estamos começando, como estamos abrindo a carta, acho que é importante que nós tenhamos noção da sua estrutura, porque aí o que os confrades disserem a partir de agora já vai ter, pelo menos, um pano de fundo para ficar claro na nossa cabeça. Ok para vocês? Tá bom? Ainda aguentam mais um pouquinho? Ainda aguentam um pouco mais da minha fala? Então, vamos lá. Ok? A estrutura. Primeiro capítulo. Nesse primeiro capítulo, Paulo vai expor, muito brevemente, a sua conversão e a revelação que lhe deu o título de apóstolo e pregador. Lembremos, sua conversão, ano 33, no caminho para Damasco. Saulo tem um encontro com Jesus ressuscitado, que lhe faz a pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegue? Por que me persegue? Perseguir a igreja era perseguir Cristo ressuscitado. Esse é o primeiro capítulo. Segundo capítulo, embates com os judaizantes, e ele vai falar sobre o famoso Concílio de Jerusalém. E vocês sabem que foi motivado, o Concílio de Jerusalém foi motivado exatamente por conta dessa divergência entre evangelizar judeus ou evangelizar pagãos. Né? E ali, no Concílio de Jerusalém, fica definido o seguinte: Saulo seria o apóstolo dos gentios, aqueles que vinham do paganismo. Ele mesmo assume essa tarefa, ele se apaixona por isso, ele quer avançar nessa área. E os outros apóstolos, de modo muito particular, Pedro e Tiago, vão assumir a responsabilidade pela igreja de Jerusalém dos judeus. Então,
vai falar sobre o concílio de Jerusalém, e nesse concílio, Paulo é creditado como apóstolo dos gentios, quer dizer, ele tem um mandato apostólico para trabalhar com os gentios. Esse é o segundo capítulo. O terceiro capítulo da carta vai tratar sobre a lei de Israel e vai dizer que a lei ela é pedagoga. Tem algum pedagogo ou pedagoga me escutando? Tem. Lita, minha querida, um grande abraço. Pedagoga, professora aí, já formou gerações de carmópolis. Então, vejam só. A função do pedagogo é ensinar, conduzir pela mão. Mas quando o aluno já aprendeu, quando o discípulo já sabe caminhar, o pedagogo solta a mão e deixa que ele caminhe com suas próprias pernas. Então, Paulo vai dizer, a lei é pedagoga. A lei, ela serve para ensinar. Depois de aprendido, a lei perdeu sua função, certo? Então, a justificação não vem pela lei, vem pela fé em Cristo Jesus. Isso está no terceiro capítulo. O quarto capítulo vai falar sobre a lei que gera escravidão. Porque aquele que assume a lei se torna escravo dela. Enquanto que, a partir da fé em Cristo, a pessoa se torna livre. Lembremos que a própria palavra de Deus vai dizer, vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. E quem é a verdade para nós? Para nós, a verdade não é um conceito. Para nós, a verdade é uma pessoa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, para nós, a verdade é Cristo. Então, quem quer ser livre, precisa conhecer a verdade. Quem é a verdade? Cristo. Pronto. É disso que ele vai tratar no quarto capítulo. Quinto capítulo, Paulo vai falar sobre a oposição natural que existe entre a lei e a fé, e vai fazer uma comparação. Essa oposição entre lei e fé pode ser comparada à oposição que existe entre carne e espírito. Então, ele vai dizer, existe uma oposição entre a lei e a fé, assim como existe uma oposição entre a carne e o espírito. Quem assume a lei, assume a escravidão da carne. Quem assume a fé, a liberdade do espírito em Cristo Jesus. Sexto capítulo, o final da carta, então, Paulo vai dizer que os pecados e os erros dos irmãos devem ser suportados com amor. Embora ele esteja irritado, e nós vamos perceber isso já desde o início da carta, ele está irritado, ele está com raiva. Não é? Como eu disse, é um homem de pavio curto. Ele está irritado com a comunidade, que, ao invés de avançar no processo de evangelização, está retornando, está voltando. Então, ele vai ser bastante duro. Mas, no final, ele abranda dizendo assim, olhe, perdoe, releve os pecados no amor, suportem os irmãos. Quando a gente escuta a palavra suportar, a gente acha pesado, né? Parece uma palavra pesada, mas suportar significa colocar um calço. Por exemplo, quando uma cadeira está manca de uma perna e a gente coloca um pedaço de papel debaixo da perna da cadeira, aquilo ali é um suporte, né? Então, suportar os irmãos não significa carregá-los como um peso, mas colocar um suporte para que o irmão cresça, para que o irmão estabilize, para que o irmão se torne uma pessoa melhor. Esse é o sexto capítulo. Tudo ok? Está ficando claro para vocês? Tá? Dedinho para cima. Beleza. Irmã Vilma, um abraço. Ô, Frei Sérgio, Sim, senhor.
É bom lembrar que a nossa oração, nós colhemos um trechinho deste último capítulo, né? Sim, A sim. nossa oração nós abrimos justamente com ajudai-vos uns aos outros a carregar vossos fardos, Exato. né? E muitas vezes a gente tem uma atitude como cristão de querer simplesmente colocar fardos, né? E temos a dificuldade de ajudar A os carregar. outros a carregar os fardos, né? Quando a gente não empurra no buraco, né? Exato. Então, Aos mas que, é só para dizer isso, Aham. que Aos que como já Paulo aos que já conviveram comigo, como você, irmã Vilma e tantos outros, quantas vezes tiveram que me suportar? Muito obrigado a vocês. Quantas vezes tiveram que me... Por favor, continuem me suportando, viu? eu não sei com quem você está contando por aí, mas tudo bem, conte com nossas orações. Estamos aqui. Ok. Então, isso são, em breves linhas, os capítulos, né? Então, agora vamos tentar nos deter um pouquinho mais sobre alguns detalhes de cada capítulo, para depois entrarmos no nosso ponto principal. Vejam. Boa tarde, Frei Sergioso, boa tarde. Olá, Regina. Posso perguntar? Pode, minha querida, diga lá. Pronto. É que eu fiquei... Primeiramente, eu quero, assim, pedir desculpas pela minha ignorância. Estou aprendendo a conhecer mais a palavra de Deus, para vivê-la melhor, ser testemunha melhor. E aí eu gostaria de, assim, saber do senhor, quando em Gálatas fala da questão da gente ser livre da escravidão, que existe, assim, um combate entre a fé e a lei, né? Essa lei é só a lei da carne ou existe uma outra lei, a lei civil? A gente pode colocar a lei civil também como algo que escraviza e aí viver a fé como uma forma também de se libertar? Como é que, quando fala essa lei, é só a lei da carne ou a lei civil também escraviza? Tem alguma ligação? Me perdoe a minha ignorância, mas assim, veio na minha cabeça esse desejo de conhecer melhor. Mas é uma pergunta muito pertinente e é interessante. Veja, a lei, toda lei, ela só existe porque nós ainda não amamos. Tanto é que Jesus vai pegar toda a lei de Israel e ele vai sintetizar na lei do amor. Ele vai dizer, olha, ele vai pegar tudo aquilo que é a lei, o decálogo, e vai dizer assim, eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quer dizer, se vivermos o amor, isso na nossa família, no nosso trabalho, na nossa convivência, no nosso dia a dia, na vida religiosa, no casamento, seja onde for, se nós vivermos o amor, Regina, não precisamos de lei. Se todos nos amássemos, não precisaríamos de juiz, de delegado, de policial, nem de promotor, nem de nada. Não é? Quer dizer, toda essa estrutura legal existe por quê? Porque nós ainda não atingimos o amor. Então, isso nos escraviza. A lei nos escraviza ao pecado, enquanto que o amor nos liberta. Aquele que vive plenamente o amor é uma pessoa plenamente livre. Por quê? Porque não comete mal algum. Não faz mais o mal. Né? Então, enquanto nós não atingirmos este nível, ainda precisaremos da lei civil, como você coloca. Mas, quando chegarmos ao ponto de vivermos plenamente o amor, e isso aí, quando o reino de Deus se fizer presente entre nós, não existirá mais leis. Ficou claro, minha irmã? Ok? Valeu. Obrigado pela pergunta. Muito, muito inteligente. Pergunta inteligente. Frei Geraldo, seja bem-vindo. Obrigada. Bem, então, o primeiro capítulo, como eu disse, Paulo vai apresentar de modo muito sintético o seu processo de conversão e ele vai dizer que era ferrenho defensor do judaísmo e depois de convertido torna-se ferrenho defensor da lei de Deus, de Cristo. Certo? Então, assim como ele era radical no judaísmo, agora é radical como cristão, como seguidor de Cristo Jesus.
Ele vai afirmar que encontrou Jesus no caminho de Damasco e tornou-se ainda mais firme do que era no judaísmo enquanto cristão. O seu aprendizado como pregador para o cristianismo não veio de um estudo, assim como aconteceu com o seu aprendizado para o judaísmo. Como vocês viram, Paulo, para se tornar fariseu, ele fez um curso na escola rabínica de Gamaliel. Para se tornar pregador do evangelho, ele fez curso com ninguém. Ele mesmo afirma, foi por revelação. Quer dizer, Deus mesmo o tornou apóstolo. Então, ele reivindica para si a autoridade apostólica vinda diretamente do ressuscitado. Embora não tenha convivido com Jesus como os outros, mas Jesus o encontra na estrada de Damasco e, a partir daquele momento, ele se torna apóstolo, não é? Com autoridade para ensinar. E ele vai deixar isso claro por quê? Porque como foi ele que fundou a comunidade, e agora a comunidade retrocedia, acreditando em outros que diziam o contrário, e por isso que ele diz assim, até se um anjo descer do céu e disser o contrário do que eu estou dizendo, o anjo está mentindo. Porque Cristo não pode mentir, e se foi Cristo que me revelou isso, logo, o que está certo é o que ele disse. Confere? Ok? Beleza. No segundo capítulo, vai começar os embates com os judaizantes. Ele vai falar do concílio de Jerusalém e vai falar dessa questão da circuncisão. E vai dizer que, inclusive, repreendeu Pedro com relação à questão dos judaizantes, porque, num determinado momento, Pedro defendia a entrada dos gentios e não precisava de circuncisão. Em outro momento, Pedro pensava diferente, para não ser repreendido por aqueles que queriam manter os cristãos ainda atrelados à sinagoga. Então, ele vai dizer que foi em desacordo, inclusive com Pedro, e dizendo que ele não estava sendo correto naquilo que estava fazendo. E vai ser categórico nesse segundo capítulo. Ele vai dizer, a salvação vem pela fé em Cristo e não pelo cumprimento da lei. Ponto. Basta. É isso, a verdade é essa. Terceiro capítulo. A justificação não vem pela lei. Por quê? Porque a lei é, como a gente disse, ela é pedagoga, serve para ensinar. Quando aprendemos, então não precisamos mais do pedagogo. Somos livres, livres pela fé. A fé em Cristo nos une à promessa feita a Abraão. É bom lembrar que Paulo não está aqui rompendo com a nossa raiz judaica. Ele tem plena consciência de que nossa raiz vem do judaísmo. Cristo era judeu. Todos vocês que estão no Brasil lembram muito bem quando nós estávamos nos preparando para o jubileu do ano 2000 e que se cantava tão bonito, de modo tão bonito. Fui judeu plenamente, na cultura, na mente. Lembram disso? Quer dizer, então Jesus assume o seu judaísmo, não é? Então, Paulo tem consciência de que ele não está rompendo, mas ele está dizendo o seguinte, a fé em Cristo nos une à promessa feita a Abraão, pois Cristo é o descendente de Abraão que nos garante a continuidade da aliança. Quando Deus diz a Abraão que iria dar a ele uma benção, a ele e a seus descendentes, quer dizer, Cristo é este descendente que nos une ao nosso pai na fé, Abraão. Então, nós não podemos mais nos escravizar à lei, mas viver segundo a fé em Cristo, que nos salvou, e nos salvou por meio do quê? Por meio da cruz. Então, Paulo vai ser ferrenho defensor da cruz do Senhor, e que ninguém se afaste da cruz de Cristo, da perseguição, do sofrimento. Aqueles que querem negar a cruz, que não querem ser rejeitados, seja por judaizantes ou não, aqueles que não querem ser rejeitados, estão rejeitando naturalmente a cruz do Senhor.
rejeitando a cruz do Senhor, estão rejeitando a justificação, a salvação. Esse é o terceiro capítulo. Quarto capítulo da carta. A escravidão da lei é suportada antes da maturidade da fé. Veja, a lei é para os imaturos. A fé é para a maturidade, para aqueles que já estão maduros. Mas o conhecimento de Cristo afasta a ignorância, tira a maturidade, rompe com a antiga aliança feita na lei e surge agora a nova aliança feita em Cristo. A antiga aliança feita na carne, ela é simbolizada por Paulo nesta carta com a figura de Ismael. Todos lembram de Ismael, primeiro filho de Abraão, nascido da escrava Agar. Paulo vai dizer, a antiga lei é como Ismael, o herdeiro segundo a carne. E Agar é a imagem, o símbolo do Monte Sinai. O que é que aconteceu no Sinai? A entrega da lei, a entrega da aliança. Então, a aliança é escravizante. Mas com Cristo, e aí ele faz o divisor de águas, mas com Cristo, no Evangelho, que Paulo pregou com a fraqueza da sua doença, lembrem da doença que ele teve, não é? E que foi suportada com amor pela comunidade dos Gálatas, por este Cristo vem a liberdade, que representa a nova aliança. E aí ele vai usar também uma imagem. Ele vai usar a imagem de Isaac. Isaac é a imagem da nova aliança, porque Isaac é filho de Abraão, mas filho da promessa. Ismael, filho segundo a carne, Isaac, filho segundo a promessa. Agar, imagem da escravidão, Sara, imagem da liberdade. E aí ele vai dizer, Sara é a imagem da nova Jerusalém. E vai dizer, a nova Jerusalém é livre e é a nossa mãe. Então, a lei passou. Agora, a fé. É nisso que devemos viver, nisso que devemos crer. Desejar voltar à escravidão da lei é insensatez. Devemos viver na liberdade da fé em Cristo que nos amou e se entregou por nós. Esse é o capítulo 4. Capítulo 5. Até agora está tudo bem, minha gente? Está tudo tranquilo? Eu falo muito, vocês perceberam isso, né? Eu falo demais. E se ninguém pisar no freio, eu passo a primeira, as outras marchas, daqui a pouco eu estou na quinta e vou embora. Mas tá ok até agora, não tá? Todo mundo compreendendo direitinho? Beleza. Ó padre, beleza. Se me permitir, eu estou tão longe em Portugal e em Lisboa, e eu gostava de lhe dizer que é maravilhoso ouvi-lo. Pode continuar, não colocar o pé no freio, porque eu vou ficar aqui pregando, ouvindo e agradecendo. Que bom, que bom. Um grande abraço, um grande abraço. Obrigado. Então, quinto capítulo. A oposição entre lei e fé compara-se com a oposição entre carne e espírito, como nós dissemos. A carne tem desejos contrários ao espírito. A carne convida à escravidão dos desejos e causa divisões. Então, torna o homem um ser dividido. Enquanto que o espírito, que é livre, e torna livre o homem, torna o ser humano uma pessoa íntegra, ou seja, uma pessoa inteira. Inteira. Aquilo que Deus pensou, não é? Se depois de cristãos se busca a circuncisão, então se voltou à escravidão da carne para agradar aos homens. Por quê? Porque, no fim das contas, o que a comunidade estava sendo tentada a fazer era imitar os judeus para não ser perseguida nas sinagogas, para não haver um rompimento. E nós sabemos que depois isso vai acontecer naturalmente, haver um rompimento. E aí o cristianismo segue como religião autônoma e o judaísmo continua o seu caminho como os nossos irmãos mais velhos. Mas há realmente uma necessidade de um rompimento.
E aí ele faz essa comparação entre carne e espírito, não é? O conhecimento de Cristo nos leva à liberdade do espírito. E os frutos do espírito que ele apresenta nesta carta nos libertam do jugo, do peso da lei. 6º capítulo, para terminarmos essa parte e avançarmos no nosso trabalho. E ainda tem muita coisa, me desculpe, Frei Rogério, eu acho que eu me alonguei demais. O 6º capítulo, vejam, os pecados dos irmãos devem ser perdoados na caridade, pois Cristo, por sua cruz, nos libertou do mal. Os judaizantes buscavam na circuncisão a fuga da perseguição, quer dizer, a fuga do sofrimento, a fuga da exclusão. E fugindo assim, fugiam também da cruz de Nosso Senhor. Mas foi exatamente nessa cruz que nós fomos salvos. Portanto, não devemos voltar à escravidão, mas crucificar o mundo com suas paixões. Paulo exorta a comunidade à fidelidade. E, por fim, ele acaba fazendo um desabafo e fazendo uma advertência séria. Como eu disse, Paulo é um homem de pavio curto. E ele diz o seguinte, olha, e que ninguém me moleste. Em outras palavras, para mim que sou nordestino, para nós os nordestinos que estamos escutando, ninguém mexa comigo. Né? Paulo vai dizer assim, olha, ninguém mexa comigo. Por quê? Porque eu trago no meu corpo os sinais da paixão do Senhor. Quer dizer, eu trago em mim os sofrimentos de Cristo. Então, se alguém vier mexer comigo, vai ter. Se alguém mexer comigo, vai ouvir. Não é? E, por fim, para amaciar, para dar uma aliviada, aí ele diz assim, paz a vosso espírito. Paz ao vosso espírito. Depois de dar uma pancada, aí ele passa uma pomadinha na pancada para ver se amolece a dor. E aí ele diz, paz ao vosso espírito. Essa é um pouco uma síntese da nossa carta, não é? Vejam, nessa carta tem presente temáticas teológicas, e aí foi pedido que nós falássemos sobre os temas teológicos propriamente paulinos presentes na carta aos Gálatas. Os temas teológicos são basicamente 3. O apostolado de Paulo, que vem de fonte e de uma escolha divina e não humana. O evangelho da salvação vem pela fé em Cristo. E o último ponto, o fundamento da liberdade cristã. Nós já falamos, vocês já sabem, nessa primeira parte, o apostolado vem de uma escolha divina. Paulo faz questão de expor a sua conversão e dizer, eu me encontrei com o Senhor. Foi ele quem me orientou. Depois do primeiro contato de Paulo com as comunidades locais, com a comunidade local de Damasco, ele diz que foi fazer um retiro na Arábia. Veja, foi para a Arábia, ficou um tempo, fez um retiro. Depois ele viveu 3 anos em Damasco. E só aí foi que ele teve o primeiro contato de 15 dias com Pedro e Tiago. Ele está querendo deixar muito claro o seguinte, olha, eu não aprendi dos outros. Eu não estudei com Pedro, Tiago, João, ou seja lá quem for. Eu fiz esse retiro na Arábia. Depois fiquei em Damasco 3 anos. E aí me foi revelado este evangelho. Não tem por que duvidar do que eu estou dizendo. Está muito claro. Então, o seu apostolado e o conteúdo deste apostolado foram transmitidos por revelação divina e não por aprendizado humano. Como tinha sido o aprendizado dele no judaísmo. Como nós já dissemos também, no judaísmo ele aprendeu na escola de Gamaliel. Para o cristianismo, não. Foi por revelação divina. Logo, Deus falou, a gente faz o quê? Acolhe, aceita, guarda no coração e pronto. Faz como Nossa Senhora, né? O que não entende, guarda no silêncio do coração. Paulo falou, bem, foi Deus que disse para ele. Segundo ponto teológico, presente na carta, é o evangelho da salvação pela fé em Cristo. Cristo, por seu sacrifício na cruz, pagou a dívida, o resgate pela nossa escravidão ao pecado. E a lei foi dada exatamente por conta da nossa transgressão, do nosso pecado, encerrando todos os homens e mulheres numa prisão, tirando de
todos nós o bonito dom, o precioso dom da liberdade. Vejam, o papel da lei é evitar e punir o pecado, enquanto que a fé em Cristo liberta o ser humano, pois nos configura a Cristo. E se nós estamos configurados a Cristo, se somos novas criaturas, não precisamos mais da barreira da lei. Nós nos tornamos livres, pois agora nós somos guiados por Cristo. E a salvação, a vida nova, está na fé nesse Cristo Jesus. Por fim, o fundamento da liberdade cristã. O cristão é uma pessoa que se percebe resgatada e morta para a vida anterior do pecado. Então, todo cristão, todo batizado é aquele que morreu para o pecado e que ressuscitou para a vida nova da graça em Cristo. É um novo homem. Abandonou as paixões da carne que o prendiam e assume essa nova modalidade de vida, que é a vida em Cristo. Assumir a circuncisão, quer dizer, voltar ao judaísmo, é voltar à obrigatoriedade da lei, a cumprir não somente esse ditame, mas todos os outros ditames da lei. Seria voltar à total escravidão. Então, os preceitos judaicos já foram superados pelo conhecimento e a aderência a Cristo e ao seu jugo. Qual é o jugo de Cristo? O amor. Portanto, ser livre é viver segundo os ditames do Evangelho de Cristo, pois foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Lembram dessa frase, não é? Nós tivemos, inclusive, uma campanha da fraternidade que dizia isso. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, nada de aderir de novo aos ditames da lei, mas agora viver na liberdade dos filhos de Deus. Até agora, tudo tranquilo. Todo mundo com o dedo para cima, se está bem. Tudo compreendido, beleza. E agora nós vamos entrar propriamente na carta. Eu vou pegar essa primeira parte, os primeiros versículos, para a gente já terminar o nosso trabalho. Diga lá, Frei Rogério. Sim, senhor. Eu queria, antes de você passar para essa parte, ver com a irmã Isimar se tem algum comentário no chat, né? Se Sim, tem senhor. algum comentário. Como a gente já está entrando na meia hora conclusiva, né? Sim. Se tem alguma questão. Se não tem, está indo muito bem, né? Bem, a exposição bem metodológica, não é? É claro que aqui eu não vi, se tivesse visualizando, que eu estou no celular, não estou vendo bem tudo, né? Mas se tem alguma pergunta, irmã Isimar. Boa tarde de novo, Frei. Não tem pergunta não, mas sim temos algo importante. Estão nos acompanhando pessoas de Ceará, Sergipe, Pomozins, Aracaju, Mariana e outras partes. Também falaram de Portugal, o Frei lá também em Portugal, Frei Geraldo, que está em Argentina, também da Venezuela, e, bom, temos pessoas também internacional, não só aqui no Brasil, temos distintos lugares, é muito importante señalar isso. Okay. Guaiana também. Muito obrigado. Muito obrigado, então. Então, pode ir à frente, Frei, não é? Lembrando que seria bom, não é? Talvez utilizar um pouco mais os 15 minutos, não é? E abrir para algumas questões também, não é? Para o pessoal aprofundar. E lembrando que este tema, Frei Sérgio, será retomado na próxima segunda-feira, às 19 horas, onde iremos também, agora, já conhecedores, já introduzidos por você, iremos também adentrar um pouco neste tema numa conferência. Tá bem, mas continue sua exposição. É isso mesmo. Isso. Né? E olha, eu quero dizer a todos, e aí não é missa de corpo presente, não, mas aproveitem, porque Frei Francisco é fantástico, é um homem inteligentíssimo, entende da Bíblia como ninguém. Eu sou fã número 1 dele. Então, aproveitem e tirem dele tudo que puderem, tá bom? Parece que eu estou vendo. E eu sou fã número 1 do Valéria senhor. Que eu estou vendo aí, é? É Valéria? Olá, Valéria, como vai? Saudade. Olá, Frei, boa tarde, saudade. Que bom revê-lo. Abraço ao povo de Lucena. Obrigada, Frei. Obrigada a todos. Então, vamos lá.
Vamos entrar neste ponto, que é a exposição propriamente do texto do primeiro capítulo da carta de São Paulo aos Gálatas. Endereço e saudação. Ele começa dizendo assim: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por meio de um homem, mas da parte de Jesus Cristo e de Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Vejam, Paulo já começa a carta dando um recado. E diferente das outras cartas, onde ele começa: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês, como a gente começa a missa. Aqui não. Aqui ele, como a gente costuma dizer, ele já vai com, né, 2 quentes e 3 fervendo. Como a gente costuma dizer. 2 quentes e 3 fervendo. Ele já começa dizendo: Paulo, apóstolo não da parte dos homens, nem por meio de um homem, mas da parte de Jesus Cristo e de Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Quer dizer, o seu apostolado é um apostolado divino, dado e creditado pela Trindade. Eu e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Então, os destinatários são os Gálatas. E aí sim, agora ele vem com aquilo que é próprio do epistolário paulino, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Perceberam que Paulo é assim, não é? Ele dá pancada e aplica o remédio. Ele é bem simpático. Ele dá a pancada e ele mesmo aplica o remédio. Então, ele reclama no começo, mas depois ele amacia. E aí continua dizendo: Cristo entregou-se pelos nossos pecados para nos arrancar deste mundo mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então, coloca Cristo e sua entrega, sua morte na cruz, como o fundamento da nossa libertação. Nos arrancar do mundo mau. Segundo o plano, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. A Deus seja dada a glória para sempre. Amém. Terminamos a primeira parte, que é a parte da saudação e o endereço desta carta. O segundo ponto que Paulo agora começa a ressaltar a partir do versículo 6 é: não existe outro evangelho. Ele vai deixar muito claro. Por quê? Porque a impressão que estava dando é que agora pessoas traziam uma novidade. Uma novidade. Um novo evangelho, um novo anúncio. E Paulo vai dizer: não, não existe um outro evangelho. Ele vai dizer, no versículo 6, estou admirado de vocês estarem abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo para aceitarem outro evangelho. Quer dizer, era uma comunidade recém-criada que estava no fervor do nascimento, que estava ainda com o evangelho muito fresco nos ouvidos, não é? E de repente agora se deixava seduzir pelos judaizantes, por uma novidade. Então ele vai dizer assim: eu admiro vocês, de maneira tão rápida, deixarem o evangelho e querer assumir um novo evangelho. Uma pergunta: vocês estão acompanhando aí pela Bíblia de vocês? É bom dar uma olhadinha, viu? Nós estamos no versículo 6. Eu estou usando a versão da Paulus. Infelizmente não estou acompanhando porque estou no trabalho, mas estou acompanhando o senhor na explicação. Beleza, beleza, tranquilo. Tchau, Um cheiro. Tchau, um abraço. Cheiro. Versículo 7. Na realidade, porém, não existe outro evangelho. Há somente pessoas que estão semeando confusão entre vocês e querem deturpar o evangelho de Cristo. Então, fica claro que não existe um outro evangelho. Que isso é invenção de pessoas. Que aquilo que Paulo pregou não é de origem humana, mas divina. E essas pessoas agora estão trazendo, com seu modo muito humano de ser, a divisão. E a gente sabe quem é o pai da divisão, não sabe? Todos vocês sabem, não sabem? Quem é o pai da divisão? Aquele que divide é o diabo. Então,
Paulo vai deixar muito claro que essas pessoas estão fazendo um trabalho diabólico. É um trabalho diabólico, né? As pessoas estão agindo de modo diabólico, semeando confusão entre vocês. E querem deturpar o evangelho de Cristo. Versículo 8. Maldito aquele que anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que anunciamos. Ainda que sejamos nós mesmos ou algum anjo do céu. Quer dizer, Paulo está dizendo que se por acaso ele mesmo voltar lá e anunciar uma coisa diferente do que disse no primeiro momento, até se um anjo descer do céu e disser o contrário, essas pessoas estão sendo diabólicas. Até porque o anjo, o diabo era um anjo, né? Então, se de repente aquele que é chamado também de anjo da luz, que é o diabo, de repente começar a anunciar um evangelho, a gente não deve seguir este evangelho. O evangelho é um só. O evangelho, a boa notícia, que é isso que significa a palavra evangelho, o evangelho é Cristo. Cristo é o evangelho de Deus. Então, maldito aquele que anunciar uma outra coisa. Já dissemos antes, e agora repetimos, maldito seja quem anunciar um evangelho diferente daquele que vocês receberam. Olha, fazendo aqui um parêntese e usando uma expressão que é muito nossa, é muito engraçada. É uma expressão muito nordestina nossa. Se Paulo pegasse esses camaradas, Paulo quebrava eles no cacete. Não é? Nordestinos estão entendendo muito bem o que eu estou dizendo. Paulo pegasse esses judaizantes, ele quebrava eles no cacete, porque ele chama eles de malditos 2 vezes. Deixa muito claro a irritação, porque estão causando divisão. E é interessante também perceber que Paulo não está indignado, não é porque estão desacreditando do que ele disse, mas estão desacreditando da verdade. E como nós dissemos, a verdade para o cristão, a verdade para Paulo, a verdade para todos nós, não é uma ideia. A verdade é uma pessoa. Duvidar do evangelho é duvidar de Cristo. Então, por isso essa irritação. Versículo 10. Por acaso, é a aprovação dos homens que estou procurando ou é a aprovação de Deus? Pergunta séria que serve para os Gálatas, serve para nós e vai servir para todas as gerações. Por acaso é a aprovação dos homens que estou procurando ou é a aprovação de Deus? Ou estou procurando agradar aos homens? Se estivesse procurando agradar aos homens, eu já não seria servo de Cristo. Estão entendendo? Se estivesse procurando agradar aos homens, eu já não seria servo de Cristo. Quer dizer, quem está em Cristo é uma nova criatura. Não está mais para agradar os homens, é para agradar a Cristo. É para viver a vida nova da graça. É para viver a vida nova de Cristo. Então, não é para agradar os homens. E o que os judaizantes queriam era fugir da perseguição da sinagoga. Isso fica muito claro. Até agora, tudo tranquilo, minha gente? Tudo Dedo para tranquilo. cima, quem tá? Beleza? Creio. Temos uma pergunta, não sei se o senhor quer contestar ela já ao finalzinho. Me diga aí, minha irmã. A pergunta é, o que as marcas de Paulo têm que ver com argumentações de que elas não devem mais incomodá-lo com a insignificância da circuncisão e outras regras? Veja, Paulo deixa muito claro que aquele que aderiu a Cristo, que se configurou a ele, é uma nova criatura. Quer dizer, quando ele diz, eu trago em mim as marcas de Cristo, os sinais de Cristo, ele está dizendo, em outras palavras, eu não sou mais Saulo. E vai chegar ao ponto dele dizer mesmo, né? Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Quer dizer, trazer em si as chagas do Senhor é ser uma nova pessoa. E ser uma nova pessoa é viver uma total novidade. E como nós dissemos, quem vive a lei do amor, quem vive a novidade do Evangelho, não precisa mais da lei. Está livre da lei. Já superou a lei.
Não precisa de juiz, de delegado, de soldado, não precisa de mais nada. Quem vive o amor é livre, plenamente. E é tão bonito quando Paulo afirma isso, olha, que ninguém me incomode, porque eu já não estou mais nesse nível. Em outras palavras, ele está dizendo, eu não estou mais nesse nível de discussão, eu não estou mais nesse nível de compreensão. Eu já superei isso. Eu já sou uma nova pessoa. Eu já vivo a liberdade dos filhos de Deus. Eu não preciso mais da lei. E ele que era um homem tão zeloso da lei. Então, isso fica muito claro. Por isso ele usa essa imagem das chagas do Senhor. Espero ter respondido a contento a quem perguntou. Vamos lá, avançando. Paulo ensina o que recebeu de Deus. Versículo 11. Irmãos, eu declaro a vocês, o evangelho por mim anunciado não é invenção humana. Não é invenção humana. Quer dizer, não venham tentar superar aquilo que é divino com o que é humano, com invenções humanas. Versículo 12. E além disso, não o recebi, nem aprendi através de um homem, mas por revelação de Jesus Cristo. Ele repete, ele fala sobre isso, ele deixa muito claro que o seu aprendizado veio direto do ressuscitado. Ele é apóstolo. Num determinado momento, ele vai dizer assim, eu sou como um aborto, um abortivo, quer dizer, é aquele que veio posterior, já nasceu morto para o pecado, ele já nasceu a partir da ressurreição, não é? Ele não viveu com Cristo no caminho, mas ele o encontra já na ressurreição, já ressuscitado. Quer dizer, ele já nasce morto para o pecado e vivo para uma vida nova. Versículo 13. Certamente vocês ouviram falar do que eu fazia quando estava no judaísmo. Sabem como eu perseguia com violência a igreja de Deus e fazia de tudo para arrasá-la. Então, ele faz aqui uma confissão de culpa, deixa muito claro que quando era judeu, era radical na observância, e não somente nisso, mas era radical em querer que os outros também vivessem essa observância da lei. Então, ele vai dizer, olha, vocês ouviram falar do que eu fazia, eu não sou um santo. Em outras palavras, ele está dizendo, eu não sou santo. Eu tenho meus problemas, eu tenho meus defeitos. Porém, aderindo a Cristo, eu sou uma nova criatura. Passou o que era velho. Versículo 14. Eu superava no judaísmo a maior parte dos compatriotas de minha idade e procurava seguir com todo zelo as tradições dos meus antepassados. Aquilo que nós dissemos no início. Ele faz questão de dizer que superava os de sua idade, no zelo, no aprendizado, na radicalidade da lei. No versículo 15, ele diz, Deus, porém, me escolheu antes de eu nascer e me chamou por sua graça quando ele resolveu, olha, resolução de Deus, escolha divina, não eleição humana, escolha divina. Quando ele resolveu, aí, agora vamos ao versículo 16, revelar em mim o seu filho, para que eu o anunciasse entre os pagãos. Não consultei a ninguém, nem subi a Jerusalém, versículo 17, para me encontrar com aqueles que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, fui para a Arábia e depois voltei para Damasco. Quer dizer, deixa muito claro que não precisou fazer curso com ninguém, não precisou aprender de homem algum, Deus o formou. Ele foi formado pelo ressuscitado. Então, sua palavra é credível. Sua palavra tem fundamento. Versículo 18. 3 anos mais tarde, fui a Jerusalém para conhecer Pedro e fiquei com ele 15 dias. Veja, ele faz questão de dizer isso para afirmar que só 3 anos depois, encontrou-se com Pedro, passou com ele 15 dias
e mesmo assim tiveram seus desentendimentos no concílio de Jerusalém. Ele e Pedro não eram companheiros de viagem, não estudaram um com o outro, não tiveram tempo de dar curso um para o outro, mas encontraram-se, Pedro como cabeça da igreja e Paulo como o grande evangelizador. Deixa muito claro que sua missão tem base muito sólida. Versículo 19, entretanto, não vi nenhum outro apóstolo a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Tiago, que era responsável pela igreja de Jerusalém, como nós sabemos, Pedro pela igreja como um todo, João pelas igrejas da Ásia, Tiago pela igreja de Jerusalém, da antiga observância. Deus é testemunha, diz ele no versículo 20. Deus é testemunha. O que estou escrevendo a vocês não é mentira. Então, ele faz questão de frisar que a sua palavra é uma palavra credível, é uma palavra séria. Versículo 21. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, de modo que as igrejas de Cristo na Judéia não me conheciam pessoalmente. Então, não se demorou entre os judeus, depois de convertido, não se demorou no contato com a sinagoga, não procurou orientação de homem nenhum. As comunidades, e ele vai dizer isso no versículo 23, elas apenas ouviam dizer: aquele que nos perseguia, agora está anunciando a fé que antes procurava destruir. O que foi um espanto para todos. Veja, um espanto tão absoluto que as pessoas quase que não entendiam. Ué, aquele que antes perseguia, aquele que antes era radical na lei, e agora fala de Jesus, e agora anuncia a salvação neste Jesus Cristo. O que foi que aconteceu com esse homem? Veja, não pode ter sido algo humano. Só pode ter sido algo extraordinário. Só pode ter sido algo super-humano, sobre-humano. Não é? Então, é algo divino. E, por fim, ele vai dizer, essas comunidades, isso aí no versículo 24, onde a gente termina, ele vai dizer, e essas comunidades louvavam a Deus por minha causa. E louvavam por quê? Porque Deus é capaz de fazer grandes coisas em quem se deixa guiar por ele. Quer dizer, aquele que se abre à novidade do Evangelho é guiado por Deus, é instruído por ele e é uma pessoa totalmente livre. Dando tchau aqui para o pessoal de Carmópolis, nossa ministra, Deus abençoe. Dona Célia. Dona Célia, um abraço, Dona Célia, com Deus. Então, vejam, nessa primeira parte, fica muito claro que Paulo pede para si toda a autoridade apostólica, não porque alguém chancelou isso, não porque alguém assinou, carimbou o seu passaporte de apóstolo, mas porque Cristo ressuscitado o tornou apóstolo. Então, é isso que nós devemos entender. Nessa primeira parte, é isso que ele quer deixar muito claro para todos nós. Era basicamente isso, Frei Rogério, que nós tínhamos que ver, pelo menos nessa primeira parte, e agora eu acho que a gente abre para alguma questão que possa surgir entre os irmãos. Frei Sérgio, muitíssimo obrigado. Não é? Eu fico muito feliz de poder ainda lhe saudar, não é? Porque daqui a pouquinho, 15 minutos, eu tenho que descer ali para poder começar a Santa Missa aqui no Carmo de Goiânia. Mas uma coisa muito importante que você nos ajudou, e agora eu creio que as pessoas vão reagir, nos introduziu muito bem. Primeiro, nesse histórico, não é, da figura de Paulo, das viagens de Paulo, não é? E você traz uma caracterização de uma das comunidades, que é a comunidade que a gente vai conhecer durante os próximos encontros, bem mais, né? A comunidade aos Gálatas, a Galícia, né? Agora, veja mesmo, Frei Sérgio, nós muitas vezes temos bastante dificuldade, Frei Sérgio, de lidar com as pessoas diferentes na comunidade, não é?
temos dificuldade de acolher, né, a diferença. E até tornamos essas pessoas, julgamos essas pessoas como estranhas, né? E como Paulo viveu isto e fez, né, desta mensagem aos Gálatas o relato de sua própria experiência, né? De como acolher, né? Porque para aqueles que entram numa vida nova em Cristo, nós não temos que tratar as pessoas com indiferença, com rejeição. E como estas coisas assim nos perturbam, geram confusões na comunidade. Esses judaizantes, não é, são também essas pessoas, não é, que hoje, dentro da própria comunidade, geram divisão, geram muitas vezes a discriminação, a rejeição e atrapalham, né, a novidade do Evangelho. Então, eu creio que você abriu muito bem, não é? E nós precisamos tirar grandes lições desta experiência que Paulo vai descrever nesses 6 capítulos da carta aos Gálatas. Obrigado. E agora a gente vai abrir também, Frei, para outras considerações, né? Okay. E eu desejo a você, não é, um bom prosseguimento de experiência, né? Que muitas coisas, viu, também clarifiquem no seu projeto, na sua própria vida aí em Portugal. Com a graça de Deus. E eu quero aproveitar isso que o Frei Rogério está dizendo e dizer assim, tem pessoas nas comunidades que acolhem o outro, mas acolhem o outro se ele mudar, se ele for diferente, se ele assumir novos comportamentos, se ele for igual a todo mundo. Enquanto que a acolhida deve ser da pessoa como ela é. O próprio Jesus deixou claro, venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados pelos fardos dos vossos pecados, e eu vos darei descanso. Então, Jesus acolhe a todos como eles são. Então, nós devemos acolher na comunidade quem chega com seu modo próprio de rezar, de pensar, de entender. E, à medida que isso vai caminhando, a pessoa vai assumindo novos comportamentos. Não sou eu, como judaizante, que digo que a pessoa precisa ser assim ou assado. Não. A pessoa vai assumindo um novo comportamento à medida que vai conhecendo Cristo. Obrigada, Frei Sergioso. Também temos uma pergunta. Antes de eu fazer a pergunta que temos no chat, temos gratidão para o Senhor, gratidão para o Frei Rogério por estes encontros tão maravilhosos e pela sua bela exposição da abertura à Carta dos Gálatas. Tem uma pergunta, Frei. Qual que é a importância da circuncisão para os judeus no Antigo Testamento? Veja, a circuncisão era a marca na carne de que a pessoa pertencia ao povo da aliança. Quer dizer, era como, digamos, hoje em dia, vamos usar uma imagem para hoje em dia. Hoje em dia, os jovens fazem tatuagens. Frei, meu amor, me despedindo do senhor. Cheiro. Veja, hoje em dia, os jovens fazem tatuagens para participar de uma tribo, seja ela qual for, usam determinada roupa para participar de um grupo, seja ele qual for. Então, a circuncisão era uma marca na carne de pertença ao judaísmo. Era gravar de modo definitivo a sua pertença a um povo. Então, era algo fundamental, era algo extremamente sério. Ao ponto de que quem não fosse circuncidado não pertencia ao povo da aliança, não podia ser salvo, não merecia a visita do Messias, né? Estava excluído. Então, essa é a seriedade da circuncisão, uma marca na carne que fazia com que a pessoa pertencesse a um povo. Para finalizar os comentários, Frei, temos 2 comentários. Um deles, os debates de hoje são muitos para cancelar as pessoas, principalmente pela leitura fundamentalista. Sim. E o seguinte, ele fala assim, se são ou não judaizantes, não sei, mas as ações dentro das comunidades são cruéis. Isso, e é verdade. É cruel quando eu não permito que o outro seja outro, que o outro tenha seu próprio modo de ser, seu modo próprio de pensar,
seu modo próprio de rezar, e todos somos irmãos. Quer dizer, a Igreja de Jesus Cristo, olha, é muito mais parecida com uma coxa de retalho, e aí o pessoal brasileiro conhece isso muito bem. Quer dizer, a Igreja de Jesus parece muito mais com uma coxa de retalho do que com uma bela e branca toalha de linho. Estão entendendo, né? Não é isso. Não é uma toalha de linho bem engomada, branca e sem ruga. Não. A Igreja de Cristo é uma coxa de retalho com um pedaço de toda cor, com um pedaço de todo jeito, onde a gente pode cantar de todas as maneiras, rezar de todas as maneiras, pregar de todas as maneiras, e isso faz a beleza do povo de Deus. Então é preciso que a gente não volte à escravidão do pecado, à escravidão da carne. Não, olhemos para o Espírito. E qual é a característica principal do Espírito? A característica principal do Espírito é ser livre. É ser livre. O Espírito sopra onde quer, como quer. Então, nós precisamos seguir o sopro do Espírito. Muito obrigada. Frei Alan está aqui conosco neste momento, e para antes de fechar com nossa oração, o Frei pode partilhar para as pessoas como que é esta caminhada nossa, Frei, para os seguintes dias. Ao Frei Alan. Boa tarde a todos, boa tarde, Frei Sérgio. Olá, Alan, como vai? Eu estou bem, graças a Deus. Infelizmente, a internet aqui, né, não favoreceu a minha participação, mas é assim mesmo, são coisas da vida, né? Então, irmã Isimar, você quer que eu repasse a programação, é isso? Isso, a programação rapidamente para o seguinte dia, sobretudo do encontro que vem, Frei. Pronto, ok. Estou aqui abrindo, tentando abrir o slide. E antes disso, pedir para as pessoas escrever seu nome e o endereço eletrônico para a gente poder registrar a situação da certidão. Isso mesmo, né? Para quem deseja o certificado no final de toda essa jornada bíblica, né? Nós pedimos que você coloque... Irmã, posso fazer uma pergunta? Oi, Fátima. Eu já fiz essa indicação, embora eu não necessite do certificado, mas eu já fiz essa indicação. Quem já fez não precisa voltar a fazer hoje, certo? A gente pede para que faça, porque funciona como uma espécie de registro, né? Tá bom. Para que a gente possa acompanhar, né, a participação de vocês. Para lá eu não posso, João. Tá bom, tá bom. Sim? Então, nós agradecemos de coração. Só isso. Então, todo esse estudo está sendo justamente realizado pela província carmelitana pernambucana, como também pelo Grupo Bíblico São Paulo Apóstolo, daqui de Carmópolis, e pela Escola Bíblica de Stein, lá de Goiânia. A nossa próxima programação, deixa eu ver se eu consigo passar o slide, pronto, vai ser justamente na segunda-feira com o nosso querido Frei Francisco, né, que mora lá no Recife. E se vocês prestarem atenção, nós vamos ter a mesma temática do encontro de hoje, né? Só que segunda-feira vai ser uma conferência. O Frei Sérgio, ele fez conosco, nessa tarde com vocês, né, um workshop, ou seja, uma oficina, onde ele abordou as dimensões, as questões introdutórias da carta, como também já trabalhou, acredito, Frei Sérgio, o primeiro capítulo com vocês, Sim. Não foi isso? Pronto. O Frei Francisco, né, ele vai trazer essa abordagem introdutória, agora dando um enfoque maior, né, nas dimensões, né, nas temáticas teológicas da carta. Ele vai aprofundar o máximo possível, né, por meio desse viés, ok? Então, nós pedimos para que você, né, possa se propor, né, a continuar nessa jornada bíblica conosco, né? Então, o nosso encontro, como nós sabemos, nós vamos ter 10, né? A nossa jornada, nós vamos ter 10 encontros, né? E aí está um pouquinho da programação, principalmente para quem recebeu o convite e não, né, visualizou a programação. Então, a nossa jornada vai ser, né, está um pouco extensa, um pouco que densa, mas vale muito a pena participar, né? O Frei Sérgio sabe muito bem disso, até por experiência pessoal. A palavra de Deus funciona da seguinte forma: na medida em que vamos conhecendo, né, tomando um conhecimento ali, por que não dizer até diário, né,
essa palavra muito nos ajuda na oração pessoal e também na evangelização. Afinal, nós só anunciamos aquilo que nós sabemos ou recebemos. O próprio Paulo, na carta, ele vai dizer que o que ele recebeu não foi por meio dos homens, mas por revelação de Jesus Cristo. E essa revelação se dá justamente no contato íntimo com a palavra de Deus. Né? É o Deus que fala ao nosso coração e nos impulsiona à missão. Então, por isso que a província carmelitana está propondo esta grande jornada, né? Interessante que no ano passado, Sérgio, nós estudamos, né, conforme a proposta da CNBB, né, o livro de Deuteronômio. Sim, sim. Um livro bem mais denso, Sim. em todos os aspectos, né, do que a carta aos Gálatas. E, se não me falha a memória, nós tivemos apenas 5 encontros, né, finalizando ali com Carlos Mestres, fazendo aquela síntese, belíssima síntese popular. Né? Mas esse ano, né, nós resolvemos aprofundar literalmente a carta, por mais que, né, essa carta seja bem menor, né, em relação ao livro de Deuteronômio. Né? Isso nós estamos dizendo o quê? A nível província, a nível família carmelitana. Né? Que o carmelita é aquele que torna a palavra de Deus fonte de sua vida. E para isso nós devemos conhecer de fato essa fonte. Como eu falava num comentário no nosso encontro passado, nós devemos conhecer o terreno onde nós vamos colocar os nossos pés. Claro. Onde nós vamos caminhar. Né? Então, eu tenho certeza que no final dessa grande jornada, nós saberemos muito bem onde nós colocamos os nossos pés durante o mês de setembro. Né? E aqui, né, essa grande jornada é justamente para incentivar, esse é o objetivo do mês da Bíblia, incentivar, né, uma aproximação com a palavra de Deus. Tá bem? Como nos diz a regra do carmo, meditar dia e noite da lei do Senhor, que é justamente o Salmo 1. Feliz o homem que medita dia e noite na lei do Senhor. Na lei do Senhor. E só para uma questão assim apenas, né, de aprofundamento neste itinerário proposto, né, pelo Salmo 1, pela regra do carmo, é por meio da palavra de Deus que nós cristãos, né, encontramos a felicidade. É o caminho mais certeiro. Né? Assim inicia o livro de oração da Bíblia, que é os Salmos. Feliz. É bem-aventurado, né? Macarios, que significa feliz. Né? Então, a palavra de Deus nos conduz, meus irmãos, à felicidade. E o nosso time, graças a Deus, está bem composto. Né? O Frei Sérgio, inclusive, né, eu posso dizer que é um dos nomes mais fortes desse encontro. Né? Eu passei até agora com meu coração, né, partido, né, por não ter participado desse encontro, mas graças a Deus a irmã Isimar nos concedeu, né, a graça de estar gravando esse encontro, né, que inclusive hoje à tarde nós confirmamos a parceria com a TV Carmelo, ou seja, o encontro passado e esse encontro, né, nós vamos lançar lá no YouTube da TV Carmelo, para que todos possam ter acesso. E assim vai continuar, né, para todos os encontros dessa jornada. Então, é assim que nós estamos bem celebrando os 50 anos do mês da Bíblia. Um longo caminho de itinerário, né, com a palavra de Deus aqui no Brasil, mas também, né, nas nossas vidas. Frei, mas eu nunca tive a oportunidade de estudar um livro no mês de setembro, né, como nós estamos fazendo aqui. Então, você está fazendo parte dessa história a partir desse ano. A partir desse ano dos 50 anos, onde nós estamos celebrando. Né? Então, é assim que a nossa província carmelitana nos propõe um itinerário bíblico de aprofundamento, de crescimento e fortalecimento da fé. Né? Então, Frei Sérgio Ney, muito obrigado por contribuir bastante nesse itinerário, nesse início de caminhada. Tá bem? Obrigado por nos apresentar, Frei Sérgio, o itinerário, o chão onde nós vamos colocar os pés. Que bom.
Eu tenho certeza, até porque o Sérgio fez questão de compartilhar comigo o itinerário, queria conversar com vocês, eu fiquei muito honrado por isso, né? E eu vi que, de fato, o Sérgio, ele mostrou, né, deu uma visão panorâmica de tudo que nós vamos ver durante o mês. E pelo que eu conheço o Sérgio, com certeza foi com muita profundidade, né? E ele também acolheu nesse convite de coração com muito amor. Então, Sérgio, que Nossa Senhora do Carmo te proteja, né? Que Jesus Cristo, a quem Paulo disse, né? Uma coisa bem interessante, Sérgio, eu disse no encontro passado, para participar desse encontro, nós colocamos como pré-requisito a metodologia do apóstolo Paulo, né? Paulo, para que as pessoas pudessem ingressar, né, na família cristã, né, Paulo não colocava muitos pré-requisitos, apenas uma coisa: acreditar em Jesus Cristo, crer em Jesus Cristo. Como vai nos dizer justamente a carta aos Gálatas, ter a fé em Cristo Jesus, né? Então, todos vocês que aqui estão, né, são justamente convidados a adentrar também nessa escola paulina. Eu tenho certeza que o Sérgio passou um pouquinho pela vida do apóstolo Paulo e com certeza tocou um pouquinho também na doutrina paulina, né? E eu confesso que eu sou apaixonado, né, pela escola paulina, né? Inclusive, nós carmelitas não somos apenas elianos, elisianos e marianos, mas somos também paulinos. Né? A nossa regra, por excelência, também paulina. Então, muito obrigado, Sérgio. Irmã Isimar, gostaria de falar alguma coisa? Eu quero somente me despedir da turma, posso? Pode sim, com certeza. Quero, primeiro, agradecer à província pelo convite, na pessoa do Frei Alain e do Frei Rogério. Agradecer a todos vocês, não somente a oportunidade de fazermos juntos essa partilha tão saborosa da Palavra de Deus, mas de ver pessoas tão queridas, nem que seja somente por um pedacinho da tela, como eu estou vendo Clésia, lá de Aguada. Madrinha, um cheiro. Frei João Marcos, há séculos eu não via, até de bigode já está. Abraço. As irmãs do Mosteiro de São José de Triunfo, estou vendo aqui a irmã. Olá, irmã, quando eu for ao Brasil de férias, vou visitar vocês, com a graça de Deus. Sérgio, um abraço. Um abraço a todos. Quero agradecer o carinho, a atenção e dizer que estamos à disposição, né, para essa troca de experiências. Para mim, foi motivo de crescimento ter que preparar esse trabalho para partilhar com vocês, e as perguntas tão inteligentes, tão propícias que vocês fizeram, vão nos ajudando também a gente a alargar os horizontes. Então, que Deus abençoe a todos, uma boa continuação de trabalho. Obrigada. Um abraço. E bom Um abraço, Frei Sérgio. Abraço. Abraço e obrigada, Frei Sérgio. Muito bom, muito bom. Beleza, uma maravilha. Obrigado. Paulo, Paulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Paulo, Paulo, por que não me segues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus e já te escolhi para me anunciares pelo mundo inteiro. Será